canal, eu sou a Laura e hoje eu quero mostrar pra vocês toda essa pilha aqui de coisas novas que a gente tem pra conversar. Tem coisas que chegaram, tem coisas que eu comprei, tem leituras novas, tem as últimas leituras, o que tá acontecendo, o que não tá, enfim. Então vou começar mostrando para vocês 2 livros que eu comprei novos, então alguns desses são livros de sebo, mas esses 2 foram livros que eu comprei. O primeiro é A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Eu tô meio obcecadinha, assim, pelo H.G. Wells, porque eu li 2 livros dele já esse ano, foram meus primeiros contatos com o autor. Eu li A Guerra dos Mundos e eu li O Homem Invisível, que inclusive já tem a resenha aqui no canal, eu vou deixar pra vocês no card. E eu adorei tanto, assim, e tenho assistido outras resenhas, assistido outras opiniões, e eu tô meio que querendo ler muitas coisas dele, então A Máquina do Tempo chegou pra mim esse mês. Eu amei que aqui do lado ele é preto, é uma edição da Dark Side. Eu não sabia que a Dark Side tinha esse livro lançado. Olha só que lindo, gente. Nossa, tem ilustrações, tem também o marcador de página. Nossa, tá super bonita essa edição. Olha só, aqui no final, que legal. Então esse foi o primeiro livro que chegou pra mim esse mês. Depois a gente tem O Homem Sussurro, Alex North. Essa história é um cara e o seu filho que se mudam então para uma nova casa, um novo lugar, para um novo recomeço. E aí é claro, né, que lá eles têm contato com uma história aí de um serial killer que aparentemente sussurrava para as crianças. Então as crianças escutavam alguns sussurros e elas sumiam. E eu acredito que tenha o sumiço aí do próprio filho do protagonista acontecendo na história. Eu não conheço nada desse escritor, Alex North, não sei se vocês conhecem, me contem aí nos comentários, mas tem boas resenhas e boas opiniões sobre esse livro. Depois esses 3 livros foram compras que eu fiz no sebo, então dei umas voltas por aí e consegui esses livros aqui. 1984, do George Orwell, né? Não preciso falar nada. Um grandíssimo clássico que eu ainda não li e tô muito ansiosa para fazer parte aí da família das distopias e dessas ficções nesse gênero, que eu tenho gostado muito de ler. Tem também algumas coisinhas na edição e eu tô bem ansiosa para ler. Paguei R$20 nesse livro aqui. E os outros 2 que eu comprei no sebo são livros do Carlos Ruiz Zafón. Eu andei dando uma pesquisada na obra dele. Eu lembro que eu li A Sombra do Vento, que eu amei e amo faz muito tempo. Então acho que eu até teria que reler A Sombra do Vento para seguir nessas leituras, porque eu sei que alguns dos livros dele fazem muito essa ponte um com o outro. Então eu acredito que eu tenha que reler antes reler A Sombra do Vento ou começar mesmo do início, né, da obra dele. Não são muitos livros que ele lançou. Ele já é falecido, então realmente é uma obra que dá para ler do início ao fim tranquilo e dizem que vale muito a pena. Então um deles é Labirinto dos Espíritos e o outro é O Jogo do Anjo. E tem uma dedicatória aqui para antiga dona ou dona, para Amanda. Então, Amanda, seu livro está comigo. E para ser bem sincera, eu não me lembro muito bem qual premissa é de qual livro. Eu sei que tem um deles que fala sobre um escritor que tem uma doença e ele escreve um livro que muda vidas, enfim. E o outro tem a ver com uma mulher e se passa na guerra. Então, realmente eu comprei porque eu pretendo ler todos os livros do Carlos Ruiz Zafón e eu não me prendi muito na sinopse de cada livro mesmo, né? Porque eu quero ler todos, então realmente não fiquei escolhendo qual deles eu queria ter, e sim, pretendo ler todos. O que chegou pra mim também, que eu preciso mostrar pra vocês e tô muito ansiosa, é O Protocolo, da Verônica Folha. Esse livro chegou pra mim faz umas 2 semanas, mais ou menos, e eu tô quase finalizando a leitura. É uma ficção pós-apocalíptica. A Verônica é brasileira, mas ela mora hoje em Portugal, e essa ficção, ela envolve muito questões do Brasil em Portugal, né? Então, esse livro tá sendo super disruptivo, assim, pra mim. Ele é escrito em português de Portugal, o que não dificulta nem um pouco, né, o entendimento. É uma edição super bonita, a textura, assim, o toque da capa, ele é meio aveludado, as páginas amarelinhas, né, como a gente gosta, e realmente tá sendo super bom. Eu ainda não terminei e eu pretendo trazer a resenha completa pra vocês, eu acho que na semana que vem, não tenho certeza se vai dar esse tempo de finalizar, acredito que sim. Essa história, ela traz, então, uma ficção ali muito voltada para as personagens femininas, o que é muito legal, e temos personagens
personagens muito fortes, temos personagens super complexas, que trazem muita reflexão. Aqui a gente vai ter um fluxo de consciência, né, da nossa personagem principal, da nossa protagonista, que é a brasileira daqui, e a gente vai se envolvendo ali com aqueles envolvimentos que acontecem nesse lugar. A gente vive nessa casa com mais 10 pessoas, nessa pós-pandemia ou nesse pós-apocalipse, né, que se passa em Portugal e não chega a todo mundo, apenas naquela região. E assim a gente vai se apegando muito aos personagens e vai vivenciando com eles nessa casa toda essa história. Agora falando dos livros que eu finalizei a leitura, né? Então a gente tem o Assassinatos na Rua Morgue e Outras Histórias, do Edgar Allan Poe. Eu acho que eu já comentei sobre esse livro já comentei com vocês sobre ele em outro vídeo, quando ele tinha recém-chegado. Então é um compilado de histórias do Poe, né, famoso. Eu ainda não tinha lido nada dele, eu precisava ler, e foi muito legal, eu adorei, assim. São 5 histórias, 5 contos muito bons dele, incluindo o Assassinatos na Rua Morgue, que é desses 5 aqui o mais falado, o mais famoso, e o conto que deu vida ao Dupin, né, que é o detetive, um personagem muito icônico do Edgar Allan Poe, que deu origem também, inspirou aí a Miss Marple, inspirou o Sherlock Holmes, enfim. E a gente vê realmente muito desses personagens aqui nesse conto. O outro livro que eu terminei também esse mês foi A Síndrome E, do Frank Tillier, que é um francês. Foi um livro super bom, assim, que eu super indico. Eu tô muito ansiosa para fazer a resenha. Ainda não gravei, mas provavelmente é também um dos livros melhores, assim, que eu li esse ano, porque é bem chocante, assim. É uma ficção, é um mistério policial, então uma investigação ali que a gente vai vivendo com 2 detetives que têm vidas super difíceis também, com suas questões, e é muito focado também em cenas chocantes. E nada mais é do que um vídeo que é gravado há muitas décadas atrás por um diretor de cinema meio estranho, meio doido, e esse filme vai parar nas mãos de um cinéfilo, né, um cara que é um colecionador. Um outro personagem acaba ficando cego depois de assistir esse vídeo, então ele tem cenas subliminares e as cenas acabam se passando em vários países que acabam se encaixando numa investigação. É aquele tipo de livro que você lê em muito poucos dias porque você quer saber o que está acontecendo e quer chegar até o final logo. E por fim, Agatha Christie com O Portal do Destino. Eu confesso que esse livro aqui, ele não me pegou muito. Eu assisti algumas resenhas depois de finalizar ele e entendi que realmente muitas pessoas acreditam que, por ser o último livro da Agatha, né, não pegou o auge da autora e não nos apresenta mesmo uma história com um grande plot twist, um grande mistério que prende, como a gente vê em outros livros escritos e que são mais famosos e são mais lidos e mais amados pelos fãs da Agatha, né? Eu quero muito trazer a resenha dele pro canal pra gente debater sobre o que vocês acharam dele, porque a opinião é muito dividida, né? Tem quem amou, tem quem odiou. Ele faz o fechamento do casal Tommy Tuppence, né? Que já aparecem em outros 4 livros dela. E eu acho que eu errei muito em escolher esse livro para tanto começar o meu contato com Agatha, porque eu só li mais outro livro dela além desse, tanto para iniciar ali com o casal de detetives, né? Porque eles já aparecem em outras histórias, eu sei que não precisa necessariamente ler tudo em ordem, então eu fiz essa escolha e eu acho que não foi uma escolha muito feliz. Esse foi o vídeo de hoje, gente, muito obrigada. Eu vou deixar o link para todos esses livros na descrição do vídeo, então confiram lá as edições, tem edição para Kindle também. Façam as suas leituras, não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, caso vocês não sejam inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo.